Entra pela porta de trás, sugeriu o motorista de 50 anos. Eu, com 18, obedeci. Aquele calor úmido de fim de tarde grudava na pele, e o cheiro de terra molhada invadia minhas narinas. O ar parecia vibrar com uma energia estranha, uma mistura de excitação e medo que fazia meu estômago revirar. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu agarrava a mochila surrada, sentindo o couro áspero contra meus dedos. Ele sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos, e fez um gesto com a cabeça em direção à porta traseira da caminhonete. Aquela porta rangia de um jeito peculiar, um som rouco e prolongado que parecia ecoar dentro de mim. Hesitei por um instante, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Era como se estivesse cruzando um portal para um mundo desconhecido, um mundo onde as regras eram diferentes, onde os limites eram tênues. Engoli em seco e forcei um sorriso de volta, tentando disfarçar a apreensão que me corroía por dentro. Afinal, eu tinha vindo até ali por um motivo, e não ia desistir agora. Subi na carroceria da caminhonete, sentindo a madeira áspera sob meus pés, descalços. O cheiro de feno misturado com algo adocicado, quase enjoativo, me envolveu como uma névoa. Ele fechou a porta com um baque surdo, e o mundo lá fora pareceu se distanciar. O espaço era pequeno, apertado, e a cada solavanco da caminhonete, eu sentia meu corpo se chocar contra as laterais. O calor abafado dentro da carroceria intensificava o perfume doce e enjoativo, tornando a atmosfera ainda mais sufocante. Meus sentidos estavam em alerta, captando cada detalhe, cada nuance daquele ambiente claustrofóbico. Você já sentiu essa sensação de estar presa em um lugar pequeno, escuro, com o coração batendo forte no peito, sem saber o que te espera? O que você faria no meu lugar? Deixaria o medo te consumir? Ou enfrentaria o desconhecido de cabeça erguida? Deixa o like se você já sentiu esse tipo de calor. Preciso contar o que aconteceu em seguida. Vocês precisam entender o que me levou àquela situação. A viagem parecia não ter fim. A cada curva, a cada solavanco, a tensão aumentava. Eu fechava os olhos, tentando me concentrar em qualquer coisa que não fosse o cheiro, enjoativo e o calor sufocante. Imaginava minha avó, com suas mãos calejadas e seu olhar sereno, repetindo seu velho ditado: a coragem não é a ausência do medo, mas a força para enfrentá-lo. Aquela frase que tantas vezes ouvi na minha infância ecoava na minha mente como um mantra. Eu precisava ser forte. Precisava ser corajosa. Oi, entra pela porta de trás, sugeriu o motorista de 50 anos. Eu, com 18, obedeci. Era a minha primeira viagem sozinha para a capital, um mundo completamente diferente da minha pequena cidade no PA. Interior. Aquele ônibus velho e poeirento, com bancos desgastados e um cheiro peculiar de suor e diesel, representava a minha passagem para um futuro incerto, mas cheio de promessas. Lembro-me de sentir um frio na barriga enquanto subia os degraus, agarrada à minha mochila surrada, que continha todas as minhas economias e um punhado de sonhos. O ronco do motor, a vibração do veículo, o calor abafado que emanava do asfalto lá fora, tudo contribuía para uma sensação estranha, uma mistura de excitação e apreensão. Olhei para as outras pessoas no ônibus, rostos anônimos que pareciam carregar suas próprias histórias, seus próprios anseios. Uma senhora de olhar cansado, um jovem com fones de ouvido, um casal de namorados trocando olhares furtivos. Cada um deles, à sua maneira, parecia tão perdido quanto eu. A paisagem mudava gradualmente à medida que nos afastávamos da minha cidade. Os campos verdes e as casinhas simples davam lugar a prédios altos e ruas movimentadas. A cada quilômetro percorrido, sentia que me distanciava mais da minha antiga vida e me aproximava de um novo começo. Mas, ao mesmo tempo, a cada curva, a cada solavanco, a cada parada para pegar mais passageiros, a tensão dentro de mim aumentava. Era como se estivesse sendo conduzida para um território desconhecido, onde as regras do jogo eram diferentes, onde eu teria que me provar à altura dos desafios que me aguardavam. Você já sentiu essa sensação? De estar à beira de um precipício, prestes a dar um salto no escuro, sem saber o que te espera do outro lado? De ter que abandonar tudo o que conhece para perseguir um sonho, mesmo que isso signifique enfrentar seus medos mais profundos? O que você faria no meu lugar? Voltaria para a segurança do seu lar? Ou seguiria em frente, com o coração na mão e a esperança no olhar? Deixa o like se você já sentiu esse tipo de aperto no peito. Preciso contar o que aconteceu depois, vocês precisam entender o que me esperava naquela cidade grande. A viagem parecia interminável, um teste de resistência para a minha alma. Eu fechava os olhos,
tentando me concentrar em qualquer coisa que não fosse o medo que me corroía por dentro. Lembrava-me das palavras do meu pai, um homem simples, mas de sabedoria profunda. Filha, a vida é como uma plantação. Você precisa semear, cultivar e esperar pacientemente para colher os frutos do seu trabalho. Aquela frase, dita com tanta convicção, ecoava na minha mente como um mantra. Eu precisava ser forte. Precisava ser paciente. Precisava acreditar que, no final, tudo daria certo. O ronco do motor da caminhonete preenchia o silêncio daquela estrada de terra. A cada solavanco, eu sentia o cheiro de feno penetrar mais fundo nas minhas narinas, misturando-se com o perfume adocicado que emanava da carga que ele transportava. Aquele cheiro, inicialmente agradável, começava a me incomodar, a me sufocar. Era como se estivesse aprisionada em um abraço quente e úmido, um abraço que aos poucos se tornava opressivo. As paredes da carroceria pareciam se fechar sobre mim, e o espaço, já pequeno, se tornava cada vez mais claustrofóbico. Eu me encolhia no canto, tentando inutilmente encontrar uma posição mais confortável. Minhas pernas, pressionadas contra a madeira áspera, começavam a formigar. O calor abafado intensificava a cada minuto, e eu sentia gotas de suor escorrendo pela minha testa, pelo meu pescoço, pelas minhas costas. Você já sentiu esse calor? Esse tipo de calor que te faz perder o fôlego, que te deixa tonta, que te faz sentir como se estivesse prestes a desmaiar? O que você faria no meu lugar? Respiraria fundo e tentaria se acalmar ou se entregaria ao pânico, deixando-se consumir pela angústia? Deixa o like se você já se sentiu assim. Preciso contar o que aconteceu em seguida. Vocês precisam entender o que eu estava passando. A viagem se arrastava. Uma tortura lenta e implacável. O sol, a pino, castigava a carroceria da caminhonete, transformando-a em um forno. Eu fechava os olhos, tentando me transportar para outro lugar, para um lugar fresco e arejado, onde pudesse respirar livremente. Imaginava a casa da minha mãe, com suas janelas abertas, a brisa suave entrando e balançando as cortinas de renda. Lembrava-me do cheiro de bolo assando no forno, do som da chaleira, apitando no fogão, da voz da minha mãe cantando enquanto lavava a louça. Filha, ela costumava dizer, a vida é como uma colcha de retalhos. Cada pedaço, por menor que seja, tem sua importância, sua beleza, sua história. Aquela frase, dita com tanta ternura, me dava forças para continuar, para acreditar que, apesar de tudo, havia beleza. Naquela situação, havia aprendizado, havia crescimento. Eu precisava ser forte, precisava ser resiliente, precisava confiar que no final tudo faria sentido. O calor sufocante dentro do ônibus lotado me oprimia. Cada solavanco, cada freada brusca me fazia esbarrar nos outros passageiros, sentindo a textura áspera das roupas, o calor dos corpos, respiração ofegante no meu pescoço. A proximidade forçada, a mistura de perfumes baratos e suor, criava uma atmosfera densa, quase palpável. Eu me sentia vulnerável, exposta, como se estivesse nua sob o olhar daqueles estranhos. Meus sentidos estavam aguçados, captando cada detalhe, cada nuance daquele ambiente claustrofóbico. O contato acidental com um braço, com uma perna, com um quadril, me provocava arrepios, ondas de calor que subiam pelo meu corpo. Será que ele quis dizer, me perguntei, sentindo meu rosto, corar? A lembrança das palavras do motorista, ditas com um sorriso ambíguo, martelava na minha cabeça. Senta aqui pertinho de mim, ele havia sugerido, dando uma batidinha no banco ao seu lado. Naquele momento, eu havia interpretado como um gesto de gentileza, uma forma de me acolher naquele ônibus lotado. Mas agora, presa naquele calor sufocante, rodeada por estranhos, a frase ganhava um novo significado, uma conotação perturbadora. Eu me remexia no banco tentando encontrar uma posição que me permitisse respirar, que me afastasse daqueles corpos desconhecidos. Mas era inútil. O ônibus estava lotado, e eu estava presa ali, como um animal em uma jaula. A cada minuto que passava, a tensão aumentava. A angústia me corroía por dentro. Eu fechava os olhos, tentando me concentrar nas palavras da minha avó. Filha, a vida é como uma viagem de ônibus. Haverá momentos de aperto, de desconforto, de calor. Mas você precisa ser forte, precisa ser paciente, precisa acreditar que no final chegará ao seu destino. Aquela frase, dita com tanta serenidade, me dava um pouco de conforto, um fio de esperança, em meio àquela situação opressiva. Eu precisava ser forte, precisava ser resiliente, precisava acreditar que no final tudo faria sentido. O ônibus finalmente parou em um pequeno vilarejo.
Desci, agradecendo a Deus pelo ar fresco que invadiu meus pulmões. O cheiro de terra molhada e o canto dos pássaros me trouxeram uma sensação de paz, um alívio depois daquela viagem claustrofóbica. Enquanto esperava na rodoviária, uma senhora simpática se aproximou e puxou conversa. Ela me perguntou para onde eu ia, o que eu pretendia fazer na capital. Contei a ela sobre a entrevista de emprego, sobre o meu sonho de me tornar enfermeira, sobre a minha esperança de uma vida melhor. Ela ouviu com atenção, com um sorriso doce e encorajador. Compartilhou histórias da sua própria vida, das dificuldades que enfrentou, das vitórias que conquistou. Falou sobre a importância da perseverança, da fé, do trabalho duro. Suas palavras me tocaram profundamente, me encheram de esperança e de coragem. Por um momento, esqueci completamente o desconforto da viagem, a insinuação do motorista, a ansiedade que me corroía por dentro. Me concentrei apenas naquela conversa, naquela troca de experiências, naquela conexão humana que me fazia sentir acolhida, amparada. Aquele encontro casual, naquele pequeno vilarejo, foi como um bálsamo para a minha alma. Me lembrou que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há pessoas dispostas a nos estender a mão, a nos oferecer uma palavra de conforto, a nos inspirar a seguir em frente. A conversa com a senhora me distraiu, me acalmou, me preparou para o que estava por vir. Quando o ônibus para a capital finalmente chegou, eu subi a bordo com uma nova energia, com uma renovada confiança em mim mesma. A ansiedade da entrevista ainda estava lá, mas agora era acompanhada por uma força interior, uma certeza de que, acontecesse o que acontecesse, eu seria capaz de lidar com qualquer desafio. A caminhonete sacolejava violentamente, me jogando de um lado para o outro. Na carroceria, o cheiro enjoativo da carga, que antes eu mal percebia, agora me invadia as narinas, me causando uma leve náusea. O sol castigava lá fora, transformando a carroceria em um forno. Eu sentia o suor escorrendo pelas minhas costas, colando minha blusa na pele. De repente, o motor tossiu, engasgou e silenciou. A caminhonete parou no meio do nada, em uma estrada de terra deserta, cercada por árvores altas e escuras. O silêncio repentino, após o ronco constante do motor, era quase ensurdecedor. Meu coração disparou no peito. O motorista desceu da cabine e deu a volta, parando ao lado da porta traseira. Ouvi o rangido familiar da porta se abrindo, e ele espiou lá dentro, com um sorriso no rosto. "Chegamos!" ele anunciou, sua voz rouca ecoando no espaço confinado. "Preciso da sua ajuda com a carga." Ele estendeu a mão para mim, seus dedos grossos e calejados contrastando com a minha pele, macia e suada. Hesitei por um instante, sentindo um frio na barriga. Aquele lugar deserto, a escuridão das árvores, o sorriso enigmático do motorista. Tudo contribuía para uma sensação de apreensão, de perigo iminente. Você já se sentiu assim, com o corpo todo arrepiado de nervoso e expectativa? Deixa o like se você já passou por isso. Preciso contar o que aconteceu depois. A caminhonete finalmente parou. Abri os olhos, sentindo o corpo dolorido pelos solavancos da estrada. O cheiro enjoativo que me acompanhou durante toda a viagem finalmente se dissipou, dando lugar ao aroma fresco da terra molhada. Saltei da carroceria, sentindo a firmeza do chão sob meus pés, descalços. Estiquei as pernas, tentando dissipar a dormência. Olhei ao redor. A paisagem bucólica da parada contrastava fortemente com a tensão que eu havia experimentado dentro da caminhonete. Uma pequena fazenda, com uma casa simples de madeira, cercada por árvores frondosas. Galinhas cacarejavam no quintal, e o som distante de um cachorro latindo quebrava o silêncio tranquilo do lugar. Respirei fundo, sentindo o ar puro preencher meus pulmões. Minha avó sempre dizia: "A maior aventura começa onde o medo termina." E naquele momento, parada ali, diante daquela paisagem serena, senti que suas palavras faziam mais sentido do que nunca. Aquele lugar, tão diferente do ambiente claustrofóbico da carroceria, me trouxe uma sensação de paz, de recomeço. Era como se estivesse deixando para trás uma parte de mim, a parte que tinha medo, que duvidava, que se deixava consumir pela angústia. E naquele momento de tranquilidade, antes de enfrentar o próximo desafio, eu soube que estava pronta. O motorista, com um sorriso sem graça, apontou para uma pequena porta nos fundos da caminhonete, quase escondida sob a lona. "Preciso alcançar uma ferramenta lá dentro", explicou. "Mas a porta é muito estreita. Só uma pessoa pequena como você consegue passar." Meu coração, que até então batia forte no peito, finalmente desacelerou. Um misto de alívio e vergonha me invadiu. Alivio por perceber que toda a atenção, todo o medo que senti durante a viagem, não passava de um mal-entendido.
Vergonha por ter deixado minha imaginação correr solta, criando cenários e fantasias que não tinham nada a ver com a realidade. Respirei fundo, tentando controlar o tremor nas minhas mãos, e me aproximei da porta. Claro, sem problemas, respondi, forçando um sorriso. Ele abriu a porta, revelando um pequeno compartimento cheio de ferramentas e peças de carro. É só pegar aquela chave inglesa ali no canto, ele instruiu, apontando para o fundo do compartimento. Entrei pela porta de trás, me contorcendo para passar pela abertura estreita. O espaço era apertado, escuro e cheirava a graxa e óleo diesel. Alcancei a chave inglesa e a entreguei ao motorista. Muito obrigado, ele disse com um sorriso genuíno desta vez. Você me salvou. Voltei para a carroceria da caminhonete, sentindo o calor do sol na minha pele. Mas desta vez, o calor era diferente. Não era o calor sufocante do medo e da angústia, mas o calor reconfortante do alívio e da gratidão. Aquele mal-entendido, por mais constrangedor que fosse, me ensinou uma lição valiosa. Nem sempre as coisas são o que parecem. Às vezes, a nossa imaginação nos prega peças, nos fazendo enxergar perigos onde não existem. E a verdadeira coragem está em enfrentar não apenas os desafios reais, mas também os fantasmas que criamos em nossas mentes. O motorista Sr. Zé era um homem de poucas palavras, mas de mãos habilidosas. Ele me explicou que o problema era na mangueira de combustível, que tinha se soltado com a trepidação da estrada de terra. É coisa simples de arrumar, ele disse com um sorriso cansado. Mas preciso de uma mãozinha aqui. Eu nunca tinha mexido com mecânica, mas a situação era crítica. Estávamos no meio do nada, sem sinal de celular, e a noite se aproximava. Engoli o medo e me ofereci para ajudar. Sr. Zé me mostrou como segurar a lanterna, como alcançar as ferramentas, como encaixar a mangueira de volta no lugar. Suas mãos, calejadas e firmes, guiavam as minhas, trêmulas e inexperientes. A cada instrução, a cada movimento, eu sentia uma nova confiança crescendo dentro de mim. Era como se estivesse descobrindo uma força que eu não sabia que possuía, uma habilidade que estava adormecida dentro de mim. O cheiro de graxa e diesel, que antes me incomodava, agora me parecia familiar, quase reconfortante. O calor do motor, que irradiava para o meu rosto, me aquecia de dentro para fora. Aquele trabalho braçal, em meio àquela situação adversa, me trazia uma sensação estranha de satisfação, de realização. Era como se estivesse me conectando com algo maior do que eu mesma, com a força da natureza, com a resiliência do ser humano. Depois de quase 1 hora de trabalho, a mangueira estava consertada. Sr. Zé ligou o motor e o ronco familiar me trouxe uma onda de alívio. Viu só? Ele disse com um sorriso orgulhoso. Você se saiu muito bem. Naquele momento, olhando para as minhas mãos sujas de graxa, eu soube que tinha superado mais do que um simples problema mecânico. Tinha superado o meu medo, a minha insegurança, a minha falta de experiência. Tinha descoberto que era capaz de lidar com situações difíceis, de aprender coisas novas, de me adaptar às circunstâncias. A viagem de volta foi tranquila. O cansaço físico era grande, mas era um cansaço bom, um cansaço que vinha acompanhado de uma sensação de dever cumprido, de aprendizado adquirido. Aquele ônibus velho e poeirento, que antes representava um futuro incerto, agora simbolizava a minha jornada de superação, a minha descoberta da minha própria força. Aquele calor, que antes me oprimia, agora me aquecia com a lembrança da minha conquista. Aquele aperto no peito, que antes me angustiava, agora se transformava em um sentimento de orgulho, de gratidão. Eu tinha aprendido que a vida, assim como uma viagem de ônibus, pode ser cheia de solavancos, de imprevistos, de desafios, mas também pode ser cheia de aprendizados, de descobertas, de superações. E que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar, mais forte e mais resiliente do que antes. A rodoviária da capital fervilhava de gente. O cheiro de asfalto quente e fumaça de escapamento me atingiu em cheio, um contraste gritante com o ar puro da fazenda. Olhei para o relógio. Estava atrasada. A entrevista de emprego, o motivo de toda aquela jornada, estava marcada para dali a meia hora. Meu coração disparou no peito. Imaginei o recrutador me olhando com desaprovação, balançando a cabeça em negativa. Imaginei meu sonho se esvaindo, meu futuro incerto se tornando ainda mais nebuloso. Senti um nó na garganta, uma vontade imensa de chorar. Mas então, lembrei-me da senhora da rodoviária, do seu sorriso encorajador, das suas palavras de esperança. Lembrei-me do motorista, do seu jeito simples e prestativo. Lembrei-me da minha avó,
do meu pai, dos seus ensinamentos sobre a importância da perseverança, da resiliência, da fé. Respirei fundo, endireitei os ombros e comecei a correr. A mochila, que antes parecia um peso enorme nas minhas costas, agora me impulsionava para a frente, como se carregasse não apenas minhas roupas e meus sonhos, mas também a força e a coragem daqueles que me inspiraram ao longo do caminho. Cheguei à empresa ofegante, com o cabelo bagunçado e o rosto suado. A recepcionista me olhou com estranheza, mas indicou o caminho para a sala de entrevistas. Entrei, pedindo desculpas pelo atraso. O recrutador, um homem de meia idade com um olhar severo, me encarou. Por um longo momento. Preparei-me para o pior. Mas então, para minha surpresa, ele sorriu. Acontece, ele disse com uma voz calma e acolhedora. Conte-me sobre você. Contei a ele sobre a minha vida no interior, sobre a minha paixão por cuidar das pessoas, sobre o meu sonho de me tornar enfermeira. Contei a ele sobre a minha viagem, sobre o ônibus lotado, sobre a senhora na rodoviária, sobre o motorista e a porta de trás da caminhonete. Ele ouviu atentamente, com um brilho de interesse nos olhos. No final da entrevista, ele me disse que eu tinha o perfil que eles procuravam, que eu demonstrava ter a força, a resiliência e a empatia necessárias para ser uma boa enfermeira. Saí da empresa flutuando como se estivesse pisando em nuvens. Aquele emprego que antes parecia um sonho distante, agora era uma realidade. A cidade grande, que antes me intimidava, agora me acolhia de braços abertos. E a viagem, que antes havia sido tão cheia de percalços e mal-entendidos, agora se transformava em uma história engraçada. Para contar, uma lembrança da minha jornada de superação, da minha descoberta da minha própria força. Afinal, nem tudo é o que parece. E às vezes, a porta de trás, a estrada mais longa, o caminho mais difícil, nos leva exatamente aonde precisamos chegar. Lembrem-se disso e nunca desistam dos seus sonhos. Deixem um comentário contando suas próprias histórias de superação, suas próprias experiências de como a vida, às vezes, nos prega peças e nos surpreende com reviravoltas inesperadas. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal para mais histórias inspiradoras como essa. A vida é cheia de surpresas, assim como essa viagem de ônibus. E eu, com a minha mente fértil, criando teorias mirabolantes sobre o motorista e a porta de trás da caminhonete. Que vergonha! Mas sabe, no final das contas, essa experiência me ensinou uma lição valiosa. Nem tudo é o que parece. Às vezes, a gente cria fantasmas na nossa cabeça, vê perigo onde não existe e deixa a imaginação nos levar para lugares obscuros. A verdadeira força está em rir de si mesmo, em reconhecer os próprios erros e seguir em frente, com a cabeça erguida e o coração leve. E você, já teve alguma experiência que te fez corar de vergonha depois? Conta aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever para mais histórias como essa. Lembre-se, a verdadeira força está em rir de si mesmo e seguir em frente. A poeira da estrada de terra finalmente baixou. O cheiro doce e enjoativo que me acompanhou durante toda a viagem se dissipou por completo, substituído pelo aroma fresco do campo. A caminhonete, depois de sacolejar por horas a fio, estacionou em frente a um grande galpão de madeira. O motorista, Sr. Zé, um homem de poucas palavras e olhar cansado, desceu da cabine e abriu a porta traseira com um rangido familiar. Chegamos! Ele anunciou com um sorriso no rosto. Agora preciso da sua ajuda para descarregar essas mudas de jabuticaba. Mudas de jabuticaba? Naquele momento, todas as fantasias que minha mente fértil havia criado durante a viagem desmoronaram, como um castelo de cartas. O calor que eu sentia, a tensão, a apreensão, tudo não passava de um mal-entendido, fruto da minha própria imaginação. O pau grosso que ele mencionara era o tronco da árvore, e a porta de trás era simplesmente a porta traseira da caminhonete, usada para transportar as mudas. Eu, com 18 anos e a cabeça cheia de ideias equivocadas, havia interpretado tudo da pior maneira possível. A vergonha me invadiu como uma onda de calor. Como eu pude ser tão tola? Como pude deixar minha mente me pregar uma peça dessas? Sr. Zé, sem perceber o meu constrangimento, continuou a explicar o processo de descarregamento. Ele me mostrou como segurar as mudas sem danificar as raízes, como organizá-las no galpão, como protegê-las do sol e do vento. E enquanto eu trabalhava, lado a lado com aquele homem simples e honesto, a vergonha foi dando lugar a um profundo sentimento de gratidão. Gratidão por ter aprendido uma lição valiosa sobre a importância de não tirar conclusões precipitadas, de não deixar a imaginação nos controlar. Gratidão por ter tido a oportunidade de conhecer Sr. Zé,
Um homem que, sem saber, me ensinou muito mais do que eu poderia imaginar. Naquele dia, eu não apenas ajudei a descarregar mudas de jabuticaba. Descarreguei também o peso dos meus preconceitos, das minhas ideias equivocadas, da minha própria inexperiência. Aprendi que a vida é cheia de surpresas e que nem sempre as coisas são o que parecem. E que, às vezes, a porta de trás pode nos levar a lugares inesperados, a encontros enriquecedores, a aprendizados transformadores. E você, já passou por alguma situação em que sua mente pregou uma peça em você? Compartilhe sua história nos comentários. Curta o vídeo e se inscreva no canal para mais causos como esse. Lembre-se, a vida é uma caixinha de surpresas, e a verdadeira sabedoria está em aprender com cada uma delas.